Fala piazada, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do Hora da Roça. E no vídeo de hoje a planta que eu estarei apresentando aqui a vocês é essa zaulado, conhecida popularmente como biri. Uma planta muito bonita, extremamente ornamental, que com certeza você vai querer ter aí no seu jardim, beleza? Bom piazada, antes de começar o plantio da muda, falando um pouco mais sobre espaçamento de cultivo entre uma e outra, profundidade, adubação, a terra que deve ser utilizada, como também alguns tratos culturais, eu vou comentar algumas características sobre a planta para que você conheça ela um pouco mais e saiba como manejar, como cuidar da maneira mais correta possível, beleza? Então é isso, sem enrolação, solta o vídeo! Bom, piazada, nessa parte do vídeo apresento a vocês duas plantas que se assemelham e muito, principalmente nas características botânicas, mas que possuem algumas pequenas diferenças que também são bem nítidas e fáceis de estar reparando. Lembrando que nesse vídeo eu fiz o cultivo dessas duas plantas, por isso que eu estou apresentando as duas, e o motivo disso foi que no viveiro onde eu ia comprar as mudas, não tinha disponível prontamente uma única espécie na quantidade que eu precisava. Então, como as duas são bem semelhantes, eu acabei adquirindo as duas plantas para fazer o cultivo no jardim e vocês já vão reparar aí no final do vídeo, beleza? Bom, começando por essa que possui nome científico Canna limbata, ela possui nomes populares como bananeirinha, biri, biri silvestre, e ela é uma planta herbácea, rizomatosa e de folhagem muito ornamental. As folhas são grandes e podem ser verdes ou avermelhadas. As inflorescências apresentam flores de coloração vermelha e amarela, que acabam surgindo na primavera e verão. Ela gosta de muita água e por esse motivo é comum encontrá-la em banhados e áreas alagadiças, os famosos brejos em si. Ela é uma planta que pode atingir de 60 centímetros até 1,8 metros de altura, e a utilização no paisagismo está ligada diretamente a essa característica. Locais bastante úmidos a pleno sol ou também meia sombra, como áreas adjacentes a laguinhos e fontes, são os locais preferidos. E ela pode formar belos maciços e bordaduras, turma. Bom, já a multiplicação ela pode ser por sementes e a divisão de rizoma da planta. E ela deve ser cultivada em um solo rico em matéria orgânica e regada com muita frequência, sendo tolerante ao frio, que é o contrário dessa que eu vou mostrar para vocês agora. Essa daqui possui nome científico Canna generalis e os nomes populares também entram como beri, biri, cana e cana da Índia. Ela também atinge de 60 centímetros até 1,8 metros de altura, e essa planta de folhagem também muito vistosa e verde, às vezes arroxeada ou variegada, é composta de folhas grandes, e as inflorescências são bem vistosas de coloração rósea, vermelha, laranja, salmão ou amarela, que também surgem na primavera e verão. A utilização no paisagismo, igualmente como anterior, é indicada para laguinhos e fontes, e ela pode formar belos maciços e bordaduras ao longo de muretas e como fundo para plantas menores. Essa deve ser cultivada sob pleno sol ou também meia sombra, em solo rico em matéria orgânica e regadas com frequência. Já que ela é uma planta tipicamente tropical, ela não tolera o frio ou geadas, e isso diferencia um pouco comparado com a última. E a multiplicação também é um pouco diferente, pois essa daqui pode ser feita por divisão de touceiras ou rizoma, e diferente da última que pode ser por sementes ou a divisão do rizoma da planta. Beleza, piazada, eu já tô aqui na chácara, no local em que irei realizar o cultivo das mudas de biri, inclusive elas já estão aqui, tem essas mudas e mais algumas outras. E vale ressaltar, pessoal, que eu já deixei algumas covas abertas para mostrar mais ou menos a ideia que eu vou cultivar aqui. Aí na sua chácara, no local que for, pode ser diferente, beleza? Você pode fazer uma linha reta, você pode utilizar de curvas, fazer desenhos no seu jardim, fazendo bordaduras ou pequenas cerquinhas, utilizando essa planta. Mas em resumo, pessoal, é isso que eu vou fazer. Eu vou contornar essa planta utilizando os biris, eu vou dar uma sequência. Aqui nesse meio eu também vou fazer uma outra volta, já que eu vou cultivar uma outra muda aqui de manacá de cheiro. Essa muda aqui é um manacá de cheiro, vou estar colocando outra ali. E um pouco mais à frente tem também uma muda de caliandra. Eu também vou contornar e levar elas até ali naquele bambuzinho no final. Eu tenho mudas o suficiente para poder fazer isso e eu já vou comentar sobre o espaçamento. Mas em geral, pessoal, a profundidade da cova de cultivo, como eu já costumo dizer aqui no canal, tem que ser sempre o dobro do tamanho do torrão da muda, Se você reparar bem, elas estão aqui nesses saquinhos bem pequenos
Então esses saquinhos eles têm aproximadamente 10 centímetros, 5, 10 centímetros. E essas plantas, como são bem rústicas, elas não necessitam de covas tão profundas, de uma adubação tão concentrada. Elas acabam se adaptando bastante aí no ambiente que foram cultivadas. Logicamente, tente sempre abrir uma cova maior, colocar uma terra com matéria orgânica, isso vai ajudar em muito a sua planta. Mas em geral, pelo tamanho aqui dos torrões, abrir covas de aproximadamente 20 a 30 centímetros de profundidade no máximo, isso já vai ser muito mais do que suficiente para que a planta ela consiga crescer e se desenvolver livremente aqui no solo. Então acompanha aí comigo, né, a abertura de todas as outras covas nessa sequência. Eu vou mostrar aqui no vídeo uma timelapse bem rapidinho e vocês vão poder acompanhar como que vai ser o desenho aqui, beleza? E em sequência já mostrarei como deve ser feito o plantio. Caso alguns de vocês estejam com dúvidas o que essa camada verde sobre o solo é conhecida como grama amendoim ou amendoim forrageiro, eu coloquei ela aqui no talude para poder segurar um pouco mais e ela não vai atrapalhar o desenvolvimento do biri, já que essa planta, inclusive por ser uma planta fixadora de nitrogênio, ela acaba melhorando as propriedades do solo. Então fica a recomendação aí, você pode fazer isso, ela não vai atrapalhar, já que ela cresce no máximo de 15, 20, 25 centímetros de altura, beleza? Obviamente, caso você não quisesse, era só estar tirando essa grama aqui do local ou até mesmo fazendo a aplicação de um herbicida de folha larga para poder matar simplesmente esse pedaço aqui onde você quer fazer o plantio, para poder facilitar no manejo, adubações de cobertura. Esse cano, essa mangueira que vocês veem aqui embaixo, posteriormente ao vídeo eu vou estar enterrando ela para deixar tudo fechado, né, organizado. Bom, piazada, passando agora para a mistura terra de plantio que você pode utilizar para que a sua planta ela consiga crescer de uma maneira forte, vigorosa e também muito rapidamente. Colocando tudo aqui dentro dessa carriola e misturando com uma enxada, você pode utilizar outra ferramenta, porém você tem que deixar tudo bem homogêneo para que seja disponibilizado para a planta da maneira correta. Agora, segue na sequência a explicação sobre cada uma delas. Em primeiro lugar, uma terra vegetal que possua um ótimo teor de matéria orgânica. Para quem não sabe, pessoal, a matéria orgânica ela acaba auxiliando e melhorando muito as propriedades físicas e químicas do solo, como por exemplo mantendo mais a umidade, e ao longo do tempo com a decomposição ela acaba disponibilizando diversos nutrientes extremamente importantes para a planta, beleza? Eu farei a mistura diretamente dentro da carriola, já que são diversas covas, né, e para poder fazer todo o plantio de uma maneira mais rápida e eficiente. Um balde desse amarelo, ele possui a medida de aproximadamente 20 litros, então para a mistura eu colocarei um balde meio cheio com essa terra vegetal. Número 2, meio balde desse, ou seja, 10 litros de esterco bovino curtido, pessoal. Lembrando que ele precisa ser curtido para não queimar as raízes da planta, já que o esterco fresco que acabou de sair do animal, ele possui uma alta taxa de nitrogênio, que em excesso é prejudicial para a planta. Número 3, adição de meio balde contendo areia. Para quem não sabe, a areia ela acaba ajudando e muito, auxiliando na drenagem e da mesma forma evitando a compactação do solo de maneira direta, aumentando os grânulos, né? E por isso que a terra acaba ficando soltinha. E por fim, porém não menos importante, você pode optar pela utilização de adubo granulado, como por exemplo o NPK 10-10-10, que na minha opinião para esses casos de plantio é um dos melhores, por ser bem balanceado e distribuído em nitrogênio, fósforo e potássio. Então para toda essa mistura, né, uma carriola inteira, eu vou usar mais ou menos aqui metade desse saquinho, lembrando de misturar bem e fazer uma boa rega ali no plantio para que ele seja diluído de maneira correta. E por fim, para poder completar de uma maneira certa, eu coloquei a outra metade que faltava do balde de terra vegetal. Agora que as covas foram abertas corretamente e também a mistura foi preparada, bora iniciar o plantio, né, pessoal? Para quem ficou com dúvida, o espaçamento que eu utilizei entre uma planta e outra foi de aproximadamente 25 a 30 centímetros, já que as mudas estão maiores, né? Caso as mudas estivessem menores, você também teria que reduzir esse espaçamento para que elas fechassem mais rapidamente. Aí vai ficar muito ao seu critério, a sua disponibilidade de tempo e também de dinheiro. E é importante comentar com vocês que eu adquiri dois tipos de muda, uma maior do que a outra, e por isso que eu vou intercalar elas, né? Uma maior e uma menor. E só para variar um pouco, né, ao invés de começar o plantio lá daquela primeira ponta onde eu mostrei no começo do vídeo, que é lá em cima aqui, eu vou estar começando aqui por esse outro lado, beleza? Então, vamos que vamos. Com o auxílio de um balde para poder transportar essa terra ou até mesmo a própria carriola, se tiver acesso, coloque metade da cova ou 2/3 ou o suficiente para que você consiga colocar a muda dentro da cova e ela não fique nem acima e nem muito abaixo do nível do solo. Ela tem que ficar ali rente para que não tenha problemas depois.
Colocada a mistura dentro da cova e a muda em mãos, a minha dica é, caso você queira reutilizar o recipiente, o pote, por exemplo, é só você utilizar um martelo e dar leves batidinhas, leves socadinhas nas laterais do vaso para você poder retirar a planta com bastante cuidado. Caso você não queira reutilizar, é só pegar uma tesoura, uma faca, por exemplo, cortar, abrir e colocar a muda com bastante cuidado aqui dentro da cova, beleza? Sempre para não danificar ela. E agora, para finalizar, adicione o restante da mistura ao redor da planta, pressionando bem para poder fixar ela e também para que não fique nenhum bolsão de ar próximo às raízes, o que pode acarretar em doenças fúngicas, como também posteriormente a morte da planta. Agora, pessoal, sem enrolação, novamente uma time-lapse, mostrarei o plantio de todo esse pedaço aqui, de todo esse terreno. Pessoal, eu esperei muito para poder gravar isso aqui para vocês, a finalização desse vídeo da maneira mais bonita possível, beleza? Bom, aqui estão as mudinhas de manacá de cheiro que eu havia comentado com vocês, ao todo 2 mudas, o próprio beri, que ele cresceu muito, ele tá com flores muito bonitas, por sinal. E isso aqui é um destaque, isso daqui com certeza é a recompensa de um trabalho bem feito. Por isso que eu falo que é extremamente satisfatório você cultivar e ver o crescimento das plantas e o próprio resultado, que são as flores, beleza, pessoal? Então façam aí, vocês não vão se arrepender. E aqui, como eu já tinha comentado, as mudas de manacá de cheiro, elas vão crescer bastante ainda, inclusive elas vão virar arbustos e ficar num porte realmente bem grande, essas duas, sobressaindo pelos beris, e na parte inferior vai ficar os beris com essas flores do jeito que já estão, mas isso logicamente vai demorar ainda uns 2 anos para esses 2 pés de manacá eles crescerem bastante ainda, beleza? Bom, piazada, mas o vídeo do beri foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. Deixa aquele like para poder apoiar o canal. Não esqueçam de estar se inscrevendo e compartilhando para amigos e familiares. Vocês não têm noção quanto isso me ajuda. E ativando o sininho de notificações, você vai poder receber os próximos vídeos, esses que são semanais, todos os sábados, às 11 horas da manhã. Vídeos como esse, bem completos, onde você pode agregar muito conhecimento na área acadêmica, da parte do paisagismo e da jardinagem, além de muitos e muitos outros vídeos aqui do canal sobre construções rurais, a parte da engenharia agronômica em si, cultivos em campo, soja, milho, etc. E também você poderá conhecer plantas que talvez você nunca tenha visto na vida, beleza? Bom, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, fiquem com Deus, valeu, falou e